Então, novamente sejam bem-vindos, né, a mais uma aula de histologia. Nós estamos na nossa segunda aula teórica e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre o tecido epitelial. No nosso último encontro, nós falamos que o tecido epitelial ele tem algumas características que são bem peculiares a ele, né? São características que são intrínsecas a esse tecido, que é o fato, por exemplo, deixa eu só colocar no modo apresentação para ficar maior a visualização, melhor a visualização para vocês, é o fato de as células serem justapostas. Lembra desse termo? Aquelas células que são bem grudadinhas umas nas outras, então elas têm uma íntima interação entre elas, então tem muita interação intercelular, ou seja, entre duas células, principalmente pelo domínio lateral, mas a gente vai ver nessa aula de hoje que a gente também, pelos outros domínios, faz interação entre células e também com o microambiente. Então, essa interação que a gente se refere entre as células no domínio lateral, nós vamos falar um pouquinho mais para frente nessa aula, daqui a alguns minutos, que são chamados complexos juncionais. Fazendo uma revisão daquilo que a gente falou ainda na aula passada, a primeira característica que a gente falou bastante sobre as células epiteliais é a justaposição. A segunda característica extremamente importante aqui é o processo, o tecido ser um tecido avascular, isso também é muito importante, significa que ele é dependente nutricionalmente de um outro tecido, e esse outro tecido a gente denomina tecido conjuntivo, né? E aí, mais uma coisa que a gente falou desse processo de avascularização, e aí nós falamos que o tecido epitelial ele tem uma série de classificações. Classificações essas que nós vimos como, se ele tem uma camada de células apenas, ele vai ser classificado como tecido epitelial simples. Se ele tem mais de uma camada, então a partir de duas, não importa o número de camadas, mas sendo mais do que uma, nós vamos classificá-lo como tecido epitelial estratificado. Isso com relação àquele fato, então, de a gente ter ou não empilhamento de uma célula epitelial sobre a outra. Quando essas células, a gente vai fazer a classificação, a gente também tem que olhar o formato dessas células, e nós temos três. Aquelas em que o domínio basal e da altura, então largura e altura são equivalentes, então a gente chama de célula cúbica. Lembrando que a célula cúbica, lembra que a gente falou também que o núcleo acompanha o formato da célula? Então, no caso de uma célula cúbica, a gente tem o formato dessa célula, deixa eu ver só se eu consigo passar aqui para pronto. Uma célula cúbica é um pouco parecido com essa aqui, né? Tem o domínio largura e altura que são equivalentes, e o núcleo costuma ser bem arredondado. Por quê? Porque ela não tem um diâmetro maior. No caso de células como essa aqui realmente é uma célula que tem a outra classificação, que é o que a gente chama de prismática, porque aqui largura e altura. A altura é relativamente maior, nesse caso aqui está um prismático baixo, mas às vezes as que eu mostrei para vocês, elas eram bem mais altas aqui no domínio altura. E aí o núcleo acompanha o maior eixo, tá? Então ele vai ficar um oval, no sentido de que o maior eixo dele vai ser no sentido altura. E o terceiro tipo é aquele escamoso, que é aquela célula achatadinha, né? Em que a gente tem a largura muito maior do que a altura. Isso faz com que essa célula, ela tenha o núcleo também oval, mas só que o maior eixo desse núcleo oval, ele está no sentido horizontal. Então, a gente falou sobre essas características, viu vários exemplos na nossa aula passada. E aí, uma coisa que a gente falou também foi dessa questão, antes de eu falar da polaridade, a gente falou de funções, mas falou segmentado. O que eu fiz? Botei um slide aqui, juntando todas as funções que esse tecido epitelial pode desenvolver. Então, seja esse tecido epitelial simples ou estratificado, independente do formato da célula, ele pode desempenhar funções. Então, bora lá. Por exemplo, uma das principais funções associadas ao tecido epitelial é a função de secreção. Então, a célula produz e secreta uma substância. E isso é extremamente importante. Que tipo de célula, que tipo de tecido vai fazer esse processo? Um tecido epitelial simples. Não precisa ser colunar, tá? E aqui eu dei um exemplo, né, que o tecido epitelial simples colunar no estômago faz isso, e as glândulas gástricas também. Mas tem células com outras morfologias, como a cúbica, ou mesmo a escamosa, que também faz essa função. Agora, uma coisa que sempre vai acontecer, gente, mas sempre, não tem exceção,
é que o tecido que faz secreção, ele é o epitélio simples. Pensa você, se você só tem uma camada de células, então vou voltar para aquele desenho que a gente estava, ó, aqui essa célula é uma célula secretora, então ela produz e libera o produto, ó. Imagina se a gente tivesse mais células aqui para cima, um empilhamento de células. Então, uma célula produz, passa para a vizinha dela, que vai passar para outra e outra, para então liberar na luz. Então, a gente gastaria muita energia, o seu corpo gastaria energia. E seu corpo, ele é uma estrutura, né, um complexo que é econômico. O nosso corpo, ele faz tudo para economizar energia. Então, toda célula que produz e secreta, ela sempre vai estar num epitélio do tipo simples. Então, aqui embaixo a gente vai ter o tecido conjuntivo, aquele que dá sustentação física e nutricional para a célula epitelial. E a célula epitelial vai ter todo o seu aparato aqui de organelas, vai produzir e secretar lá para a sua superfície. Ou pode produzir e secretar aqui também, quando era uma célula endócrina, uma célula do sistema endócrino, sistema produtor de hormônios, ele pode produzir e secretar aqui para o tecido conjuntivo, porque aqui tem vascularização. Oi? Professora, boa noite. Boa noite. Vai estar parado no 56. Ixi, eu não sei qual que é o número 56, deixa eu sair aqui então, só para ver que número que é. A professora está baixando alguma célula, né? Eu já estou no 59, Porque ficou parado aqui na tela da gente no 56, obrigada. Eu que agradeço a você por ter me ajudado aí falando isso. Sempre que acontecer qualquer questão desse jeito, por favor, eu peço essa gentileza, né? Já que eu não tenho esse controle. Muito obrigada, tá? Então, vocês estão conseguindo acompanhar esse raciocínio? Porque eu estava usando essa imagem aqui. Veja se agora muda de imagem, por favor, me dá um retorno. Vocês estão vendo? Mudou? Então, desenho de uma célula em cor de rosa. Tá bom, muito obrigada. O que eu estava falando, gente, é que das funções do tecido epitelial. E aí nós estamos na primeira função, falando da função secretora. E daí eu estou dizendo para vocês que todo epitélio que for secretor, ele vai ser formado assim, ó, por uma estrutura como essa, que é uma estrutura sempre de um tecido com uma única camada de células. Você vai ver uma célula do lado da outra, mas não uma célula em cima da outra. Isso seria estratificação. E por que isso não acontece? Porque aquela célula já produz e libera lá para a luz. Ou, no caso de ser uma célula endócrina, ela produz e secreta aqui para o tecido conjuntivo. Né? Então, aqui vai vir para a corrente circulatória, então vai chegar, né, para esse hormônio alcançar o seu alvo, que normalmente é um órgão bem distante. Então, quando a gente tem esse processo aqui, né, de um tecido epitelial simples, ele é um tecido normalmente que precisa ter um contato muito íntimo com aquilo que vem de dentro do seu corpo. Então, a gente tem isso no epitélio secretor, como esse exemplo que eu estou falando agora, de uma célula, por exemplo, do epitélio da tireoide, que produz os hormônios tireoidianos. A gente tem esse processo de secreção em células que produzem, por exemplo, a saliva. Então, as substâncias que formam a saliva são produzidas e secretadas assim, ó, um epitélio simples. E a gente tem um epitélio simples também, num epitélio que é absortivo, que é exatamente esse exemplo que está aqui. Então, daqui do ambiente, que a luz, lembra que a gente classificou esse processo, né? A luz, que é a região do lúmen, a região que a gente tem um espaço, como, por exemplo, nossa cavidade gástrica, né? Nós temos a parede do estômago, que é formada por várias camadas de células, mas aquela que tem contato direto com o alimento é uma camada de células bem assim, ó, um epitélio simples. Mas quando a gente chega lá no intestino delgado, ele sim vai ter todas essas alterações. Não só o fato de ser simples, mas também ter esse desenho aqui na superfície, que é uma coisa que a gente já começou a falar na aula passada, que é um processo que a gente chama de microvilosidades. É uma especialização que as células têm, nós vamos explorar na aula de hoje, tá? Então, o nutriente vem por aqui, entra nessa célula e aí ele cai na corrente circulatória ou na corrente linfática. Então, para a gente absorver, também é muito importante que o epitélio seja simples. Imagina se você absorve glicose, algum ácido graxo, ele entra numa célula que está aqui, aí tem uma outra célula aqui embaixo, outra aqui embaixo, até ele chegar no alvo dele, que é o intestino, né, que é para chegar na corrente circulatória, você já perdeu muito nutriente. Então, epitélios que absorvem ou secretam tem que ser epitélio simples, para facilitar esse processo de troca entre um ambiente, ou seja, aqui a luz do estômago ou do intestino, nesse caso que eu estou falando de absorção, né, a luz do intestino, e aqui a corrente circulatória. Então, esse nutriente que você adquiriu na sua alimentação, ele vai passar só por uma camada de células e vai entrar na corrente circulatória, para isso ele ser levado para o fígado, por exemplo, e o fígado dizer para onde que vai essa gordura,
tá? Então, é muito importante nessas funções pensar que o epitélio simples, por que acontece um epitélio simples, tá bom? Então, secreção e absorção são comuns de epitélios simples. Outra função que está relacionada ao tecido epitelial é o transporte. Como assim transporte? Como que essas células transportam? Nós vamos ver na aula de hoje também uma outra especialização também do domínio apical das células. Eu vou reforçar essa questão de domínio apical, lateral e basal de novo, tá? Não se preocupem. Mas que está nessa região que tem contato com o meio externo ou microambiente do tecido, ou em contato com uma luz da cavidade de um órgão, que faz o transporte. Vamos pensar no exemplo da trompa uterina, da tuba uterina. Né? É um órgão que parece um tubinho. As células que têm contato direto com a luz são células em cuja superfície a gente tem cílios, estruturas que são móveis e conseguem fazer um movimento. E esse movimento é que vai fazer o transporte do ovócito em direção ao útero. Assim como a gente, quando faz essa inspiração, ó, o processo de inspiração para fazer a respiração, a gente inspira um ar e esse ar vai passar aqui, primeiro nessa cavidade. Pois não. Meu Deus, o que está acontecendo com essa apresentação? Eu vou parar essa apresentação e vou começar ela de novo, tá bom, pessoal?